Olá pessoal, vamos dar continuidade às aulas sobre resumo e resenha do nosso curso de Metodologia do Trabalho Acadêmico. Vamos falar agora sobre a resenha. Falamos do resumo, falamos das atividades mentais envolvidas, como a sumarização, quando a gente escolhe que determinadas ideias são secundárias e a gente tira para que só sobrem as informações principais. E agora, no resumo, a gente vai ver que estão envolvidas outras habilidades necessárias de leitura. Na resenha, eu tenho que, além de ler um determinado texto, eu tenho que conhecer sobre a área desse texto. Então, conhecer no sentido de ter lido outros autores, de ter pesquisado sobre o tema, visto em outros assuntos, assistido a uma videoaula, visto um vídeo no YouTube, enfim, ter se informado sobre a questão principal do autor. Por quê? Porque a resenha vai exigir um posicionamento, uma crítica ao texto. Tá? Essa crítica terá que ter um fundamento. Se eu discordo do autor, você discorda por quê? E essa justificativa, essa argumentação, não pode ser fundamentada no achismo ou no conhecimento do senso comum. Eu posso até me utilizar do conhecimento do senso comum para levantar algumas discussões que serão tratadas do ponto de vista científico, mas não fundamentar as minhas conclusões ou as minhas críticas ao autor, sejam elas positivas ou negativas, com base no senso comum. Escolher questões polêmicas. Né? Como eu disse, todo texto científico se propõe a discutir um problema. Traz uma discussão problemática. Ele tem um problema e uma hipótese, né, que é uma resposta, uma provável solução a esse problema. Então, identificar essas questões polêmicas é extremamente relevante porque são elas que vão dar munição a você para que você possa analisar criticamente o texto. Diálogo com outros textos. Né? A gente já viu, inclusive, boa parte desses slides, a gente já viu antes. Por quê? Como eu disse, a gente precisa conhecer o tema. Né? O diálogo com os outros textos vai trazer outras citações, outros fundamentos, outros pontos de vista sobre o mesmo tema que vão ou corroborar com o autor ou vão criticá-lo. Esse diálogo é extremamente importante. Não tem como se fazer ciência ou um texto acadêmico de qualidade se a gente não submeter à crítica os posicionamentos. O bom texto acadêmico não é aquele que é inquestionável. O que é inquestionável é dogma. Dogma não é ciência. O bom texto acadêmico é aquele que sofre críticas e resiste a elas porque tem boas respostas para cada uma das críticas. Por isso que é importante a gente estudar bem o tema quando fizermos uma resenha. Se a gente vai criticar positivamente ou negativamente um texto de um autor, a gente precisa ter conhecimento de causa e bons fundamentos para tanto. Ter também um posicionamento sobre o texto. Né? Esse posicionamento deverá, sem dúvida alguma, identificar que você leu, compreendeu e construiu uma linha interpretativa. Essa linha interpretativa vai ser fundamentada com base em outros textos que você estudou, em outros autores, né? E você vai defender esse argumento, defender esse posicionamento, indicando o seu posicionamento. Ele é pessoal, ele é a soma da sua leitura, da sua interpretação com os demais autores. É extremamente necessária a capacidade argumentativa. Se você vai defender um posicionamento, você tem que ter bons argumentos para tanto. Parte dos argumentos você vai recolher junto aos autores que vão lhe dar citações, diretas ou indiretas, a respeito de temas e conteúdos do texto que você está resenhando. E a outra parte é justamente a sua capacidade de elaborar argumentos defendendo a sua crítica positiva ou negativa sobre o texto. A fundamentação teórica, como já dissemos, ela é fundamental. Escolher bons autores para estudar sobre eles quando formos nos deparar com uma resenha é muito importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando se deparar com um livro, leiam a referência bibliográfica dele.
vejam quais são os autores que esse autor utilizou para construir a sua tese. Você já vai ter uma ideia muito clara de qual é o posicionamento desse autor e como ele se cercou de bons ou de autores questionáveis para formular as suas ideias. Do ponto de vista do plano global, né, na resenha a gente vai ter a referência bibliográfica da obra resenhada, tal como no fichamento, assim como também no resumo. Mencionar o autor da obra, né? Começa a resenha, faz a referência bibliográfica, discute o autor, diz quem é, quais são os posicionamentos que ele tem, qual o impacto dele naquela área, quais são as publicações, qual é a relevância, né? Apresenta o livro, né? Contextualiza a obra, se é uma obra que é um clássico daquela área, ou se é apenas mais uma obra que se propõe uma nova proposta, né? Enfim. Diz qual é o tema do livro, qual é a temática principal, fala sobre o autor da resenha, olha a novidade em relação ao resumo. No resumo, como a gente tem um compromisso com as ideias do autor, a priori pouco importa quem faz o resumo. Mas na resenha, eu preciso saber quem é o resenhista, porque a depender da área na qual ele está inserido, isso vai afetar de forma significativa o conteúdo da resenha. Por isso que é sempre muito bom a gente se cercar de outros autores para analisar a obra, né? Se eu sou, por exemplo, da área da saúde e vou analisar a legislação sobre o SUS, por exemplo, eu tenho que ter alguns conhecimentos jurídicos. E para isso eu tenho que me cercar de alguns autores que fazem essa discussão do ponto de vista jurídico, né? Do SUS do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos direitos fundamentais, da Constituição, de princípios administrativos. Então eu preciso me cercar, porque quando eu colocar no resumo, na resenha, que a resenha foi feita por um aluno de fisioterapia, por um aluno de biomedicina, por um aluno de enfermagem, isso pode já enviesar o olhar de alguém para dizer, ó, está analisando uma questão que é constitucional, mas essa pessoa não é da área. Qual será a novidade que ela traz nessa resenha? E os livros citados nas referências bibliográficas, né? Como eu disse, você precisa conhecer o tema da obra, conhecer o assunto, entender onde o autor está posicionado dentro dessa área para poder se posicionar, fazer uma avaliação sobre o texto. Sobre o texto, sobre as ideias, sobre a forma da escrita, sobre os argumentos e sobre o tema principal. Se você concorda ou discorda e, repito, sempre fundamentado, sempre com base em um outro autor, em um posicionamento, em uma ideia que foi cientificamente construída. Tá ok? É isso. Esses são os planos globais, tanto do resumo quanto da resenha. Percebam as diferenças, tá? Resumo, compromisso com a ideia do autor. Resenha, um posicionamento de alguém de uma determinada área que está avaliando o trabalho de alguém que pode ser da mesma ou até de outra área diferente, como no exemplo que eu citei do SUS, né? Posso ter alguém da área de saúde discutindo uma legislação do SUS, ela trazendo a sua visão prática de quem vivencia aquilo todos os dias, mas discutindo do ponto de vista jurídico. Por isso que ela pediu ajuda a outros autores que trazem essa discussão do ponto de vista constitucional para fazer esse diálogo e ela demarcar as críticas positivas ou negativas sobre um trabalho dessa natureza. Tá ok? Espero que tenha sido útil. A gente vai continuar a nossa discussão. Um forte abraço. Tchau, tchau.